E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um filme de mais de 40 anos que de repente virou centro de uma baita polêmica. É uma obra que tenta fazer algo bem ousado, imaginar como era a vida 80 mil anos atrás. Então bora mergulhar nessa história para entender o que está acontecendo. Bom, o estopim de tudo foi no final de 2023 aqui no Brasil. Um professor foi demitido por passar o filme A Guerra do Fogo, que é de 1981, para alunos do ensino médio. A reclamação é que o filme seria muito gráfico. E esse caso, claro, acendeu um debate gigantesco sobre uma obra que, olha só, por décadas foi usada como material de apoio em escolas e até faculdades. Então fica a pergunta, né? Por que um filme tão antigo, que sempre foi visto como educativo, de repente causou essa reação toda? Para a gente entender esse rolo, primeiro a gente precisa conhecer o filme. Afinal, do que se trata A Guerra do Fogo? O que essa obra mostra que fez dela ao mesmo tempo uma ferramenta de ensino e agora um ponto de conflito? Vamos dar uma olhada no mundo que o filme construiu. A história joga a gente lá no passado, num período paleolítico imaginado, uns 80 mil anos atrás. E o centro de tudo é o elemento que literalmente mudou o nosso destino para sempre, o fogo. E a premissa do filme é genial. Pensa só, a tribo dos Ulan sabe usar o fogo, mas não faz a menor ideia de como produzi-lo. Para eles, o fogo não é uma tecnologia, é quase um ser vivo, uma entidade sagrada. Eles carregam a chama para todo lado numa espécie de lanterna de osso, com um guardião só para isso, porque se apagar, já era, não tem como acender de novo. E é claro que o pior acontece. Durante um ataque, o fogo se apaga. E aí o pânico se instala. Sem fogo, a tribo fica totalmente vulnerável ao frio, aos predadores, à fome. É o fim. E é nesse momento que o filme vira uma jornada de herói, sabe? 3 guerreiros que não são exatamente os mais populares da tribo são enviados numa missão quase impossível para salvar todo mundo, encontrar uma nova chama. E o que é muito interessante no filme é como ele imagina a convivência de diferentes grupos de hominídeos. Cada um parece estar num estágio diferente da evolução. De um lado tem os Ulan, que são os nossos protagonistas, e do outro tem os Ivaka, por exemplo, que são muito mais avançados. Eles já constroem abrigos, usam pintura no corpo e, o mais importante, eles dominam a tecnologia de criar o fogo. É um salto gigantesco de desenvolvimento. Essa busca desesperada pelo fogo no filme é, na verdade, uma grande metáfora para um dos maiores pulos na história da evolução humana. Porque dominar o fogo não foi só sobre ter uma fogueira para se aquecer. Foi sobre a gente se tornar o que a gente é hoje. E esse domínio pode ter acontecido muito, mas muito antes do que a gente imaginava. Evidências bem recentes de um sítio arqueológico lá na Inglaterra sugerem que os humanos primitivos já estavam produzindo fogo de propósito há uns 400 mil anos. Eles não estavam só pegando um galho em chamas de um incêndio natural. Eles estavam criando o próprio fogo. E o ponto-chave aqui é o seguinte: cozinhar foi uma verdadeira revolução. Comida cozida libera muito mais energia e é bem mais fácil de digerir. E essa energia extra foi o combustível que permitiu o desenvolvimento do órgão mais caro do nosso corpo em termos de energia, o cérebro. Pensa nisso. A gente só pôde desenvolver um cérebro tão grande e complexo porque o fogo nos deu um jeito de turbinar a nossa alimentação. Mas o fogo não mudou só a nossa biologia. Ele basicamente criou a sociedade. A noite, que antes era um tempo de medo e perigo, virou um momento para a comunidade se reunir. Ao redor da fogueira, nossos ancestrais podiam se sentir seguros para planejar o dia seguinte, para interagir e, talvez o mais importante de tudo, para contar histórias. E foi provavelmente ali, nesse novo espaço social seguro ao redor do fogo, que nasceu uma das nossas maiores e mais importantes invenções: a linguagem. O filme explora essa ideia de um jeito muito criativo. Eles até contrataram o escritor Anthony Burgess, o mesmo de Laranja Mecânica, para criar as linguagens primitivas do filme. E a diferença é nítida. A comunicação dos Wayland é super básica, só para expressar necessidades imediatas, tipo perigo ou comida. Já a linguagem dos Ivaka é bem mais complexa, capaz de passar ideias, emoções, um reflexo claro do avanço social e tecnológico dele. Isso conecta com uma ideia fundamental da linguística, que o Saussure resumiu muito bem. A evolução não deu pra gente uma língua pronta. Ela nos deu a capacidade biológica para isso. É como se a gente tivesse nascido com hardware, o cérebro, as cordas vocais. O fogo, ao criar esse espaço social noturno, talvez tenha sido o empurrãozinho final, o software que fez a gente ativar essa capacidade e começar a criar linguagens. Ok, diante disso tudo, vem a grande questão. O quão precisa é a visão de A Guerra do Fogo, um filme feito lá em 1981, quando a gente olha para ele com o que a ciência sabe hoje?
Essa linha do tempo ajuda a colocar as coisas em perspectiva. O filme se passa 80 mil anos atrás, mas ele é baseado num livro de 1909. Ou seja, existe um abismo de tempo gigantesco entre os eventos imaginados e a criação da história. É óbvio que a obra foi moldada pelo conhecimento e pelas visões da sua época. E uma das principais críticas da ciência ao filme é exatamente aquela mistura de tribos em estágios evolutivos tão diferentes. Um linguista chegou a chamar isso de absurdo, porque na realidade esses diferentes níveis de desenvolvimento provavelmente estariam separados por dezenas de milhares de anos. Eles não estariam vivendo lado a lado como vizinhos. Outro ponto que mudou muito é a nossa compreensão dos papéis sociais. O filme, que reflete muito as ideias do século XX, tende a mostrar as mulheres num papel mais passivo. Só que hoje, as evidências arqueológicas pintam um quadro bem diferente. As mulheres tinham papéis superativos e essenciais, participavam no processamento da caça, fabricavam ferramentas e, principalmente, eram as responsáveis pela coleta, que na maioria das vezes garantia a maior parte da comida do grupo. Então, no final das contas, o ponto central é este. A Guerra do Fogo nunca teve a pretensão de ser um documentário científico. É uma ficção, uma tentativa artística de preencher os buracos de um passado do qual a gente só tem fragmentos. É, como diz aqui, uma imaginação poética. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora. Se não existe escrita daquela época, como é que a gente sequer começa a contar a história de como nos tornamos humanos? O filme, com todos os seus possíveis erros científicos e com toda a sua força poética, não nos dá respostas prontas, mas ele nos força a encarar o poder e até a necessidade da imaginação para a gente tentar entender de onde viemos.